Canal da Gente, um amor de canal. Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. Comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções, relacionamentos, tudo. Por quê? Porque o ser humano precisa de informações. Informação salva a vida. Informações mudam vidas. E é por isso que nós estamos aqui. E quem está conosco hoje é o Dr. Eurípides Ferreira. Ele é médico, psiquiatra, com trabalhos também na área de transtornos alimentares e dependência química e gestor da clínica Center Dr. Manuel Crozara. E está conosco hoje para falar sobre um problema. A Organização Mundial de Saúde sempre solta dados dizendo que a coisa está feia. Os índices de depressão estão explodindo em todo o mundo. As taxas de suicídio também estão explodindo em todo o mundo, inclusive entre crianças, cada vez mais, adolescentes, transtornos alimentares, as questões das drogadições, os comportamentos compulsivos, obsessivos. De alguma forma, o mundo em que nós estamos vivendo tem produzido muito adoecimento mental. E ele veio nos ajudar, enquanto psiquiatra, a pensar sobre isso, me ajudar e ajudar você também. Obrigado por ter vindo, doutor Eurípides. Meus cumprimentos a você, Léo, e a todos que estão nos assistindo. E estou à disposição para a gente começar a nossa conversa, esperando que seja bastante produtiva para os nossos ouvintes que estão nos assistindo. Tenho certeza que sim. E começar com essa questão. Primeiro, o senhor como psiquiatra tem percebido isso que a Organização Mundial de Saúde coloca, que tem havido um crescimento dos transtornos, um adoecimento mental a nível mundial? Eu concordo com essa observação da Organização Mundial de Saúde. Isso é tanto verdade que no mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, você basta ligar a televisão, ler um jornal, entrar na internet, que você vai ver que os grandes filhos do capitalismo são o consumismo e a competição. O consumismo e a competitividade, que são exigências básicas do capitalismo, gera um grau de ansiedade maior do que aquela ansiedade que a pessoa precisa ter normalmente como uma reatividade saudável diante dos obstáculos e dos problemas cotidianos. Ansiedade a nível saudável, a nível humano, é uma questão, é condição humana para ajudar o homem a se posicionar perante as questões da vida. Com certeza. Uma ansiedade normal é aquela que vai direcionar o organismo diante de uma situação que exige uma reação diferente. Como, por exemplo, um animal que, diante de um predador, vai ficar ansioso, porque ele tem que descarregar substâncias na sua circulação sanguínea, que vai estimular o coração a bater mais rapidamente, os músculos se contraírem mais adequadamente, para que ele consiga escapulir daquela situação. Isso é um estresse, uma ansiedade natural. O ser humano que tem que trabalhar para sustentar a sua família, arrumar um emprego, fugir do desemprego, ele vai passar por uma situação de estresse natural da situação que ele está vivendo. A ansiedade gerada por isso aí, de uma maneira que não esteja interferindo negativamente nas reações do ser humano, é uma ansiedade natural. Agora, se essa ansiedade extrapola os limites daquela normalidade que nós consideramos e passa a ser um agravante, um estressor que impede as pessoas de ter uma vida normal, de ter uma reação normal, às vezes gerando pânico, medo e, quem sabe, até uma depressão, aí nós já temos uma ansiedade patológica. E isso deve ser corrigido. Corrigido no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na sociedade em si, né, que a pessoa esteja vivendo e mais profundamente com o uso de fármacos, ou seja, remédios e psicoterapia.
Quando chega, né, num grau em que a pessoa e necessita... já não consegue mais botar rédea na situação de forma alguma. Ele precisa pedir ajuda e essa ajuda vai chegar na forma de medicamentos e psicoterapia. Em conjunto, né? É. O senhor começa falando dentro de uma base quase que, nem tanto de saúde necessariamente, mas uma base de sociologia, porque está fazendo uma análise da sociedade, uma sociedade que se organiza em torno de uma ordem chamada capitalista, voltada para a pressão, a cobrança, a produtividade, o atingimento de metas, né? Consumismo, uma vida voltada para a coisificação das relações, né? As pessoas virando reféns de processos de trabalho extremamente angustiantes e com objetivos coisificados, que é consumir, consumir, consumir. Exatamente. E aí vale aquelas coisas simples que a gente conversa no dia a dia com os pacientes. E que até a sua família, os seus amigos passam por isso, e até nós às vezes, se não nos policiarmos e não tivermos um autoconhecimento satisfatório. E se a pessoa começa a viver em função de consumir ou de comprar, adquirir, que é o famoso verbo ter, né? Se ela vive em função do ter o que ela não necessita, ela começa a se cercar de inutilidades, futilidades, e de repente alguém fala assim, mas e daí? Qual que é o problema? O problema é que as crenças que ela tem, a ideologia que ela segue, como ela se comporta enquanto ser humano, está deixando de ter sentido humano. E aí abre a porta para as pressões, as angústias, né? As depressões, as crises existenciais, porque ela fala, do que me adianta ter todos esses produtos? Porque os produtos não nos preenchem sentimentalmente. Ou nos preenchem sentimentalmente. As coisas nos preenchem sentimentalmente. Olha, aí gera... Esta é uma das fontes da ansiedade e da depressão. Porque ele sempre vai ter a necessidade de querer mais, dependendo do ganho do poder aquisitivo dele. Ele vai sempre trabalhar mais um pouco para poder adquirir aquilo que a mídia, o capitalismo está exigindo dele. E ele nunca vai poder comprar, adquirir aquilo que ele está querendo no momento. Considerando que o ser humano é multifatorial, complexo, um ser biopsíquico, social e espiritual, tudo o que acontece no ser humano é de ordem multifatorial. Mas nós somos seres de sentido e de simbolização. E se perdemos o sentido da existência, e uma forma de perder é achar que o sentido é no ter, no coisificar, né, no comprar, com certeza isso pode enfraquecer as demais estruturas que nos levam aos problemas, ao adoecimento, como a Organização Mundial de Saúde está dizendo. E me dá muito gosto ouvir um médico falar em bases sociológicas, considerando a condição humana dentro de um contexto histórico, social e cultural. E por causa desse gosto, eu quero que a gente continue discutindo, quero discutir uma outra coisa com o senhor, mas a partir do próximo bloco o senhor fala. Isso pode chegar, por exemplo, nos suicídios, que é uma coisa que tem preocupado a humanidade, e a gente vai falar mais sobre isso daqui um pouquinho. Então, doutor Eurípides, o senhor como psiquiatra tem feito essa colocação, eu escutei o senhor dizendo, os telespectadores ouviram, a sociedade, como ela é organizada, tem adoecido as pessoas. Pressão, competitividade, competição, exploração, né? Sentidos não humanos, como ter, né? A busca do sempre mais, que a pessoa, quando não consegue alcançar, se frustra, e a frustração abre as portas para muitos adoecimentos, e quando radicaliza, vem o suicídio. Como que o senhor vê esse crescimento das taxas de suicídio, conforme a Organização Mundial de Saúde colocou, também entre crianças crescendo assustadoramente, também entre adolescentes? O que estamos fazendo com a nossa infância e com a nossa adolescência? Com relação ao crescimento do índice de suicídio, em decorrência de doenças mentais e ocupacionais, a gente tem que primeiro analisar o ponto de vista estatístico do diagnóstico. Hoje em dia as pessoas têm sido mais diagnosticadas, então, consequentemente, a tendência da estatística é aumentar. Sim. Mas também nós temos que considerar que, aliado a essa estatística crescida em decorrência desse fato, nós temos também a competitividade que está aumentada, o capitalismo que está radicalizando cada vez mais, o consumismo induzido cada vez maior, né? E nós temos também que analisar com relação ao suicídio,
ter aumentado esses fatores, tá? Mas não podemos esquecer também que existe o fator genético, que é uma tendência biológica da depressão, tá? E lembrando que eu acredito, na minha modesta opinião, que o capitalismo e a crise que os países passam, porque a economia de todos os países, elas, graficamente, elas têm uma situação ondulante. O país está bem, é claro que um dia ele vai cair a economia dele. Isso é historicamente comprovado. Sim, Estados são Unidos, as crises cíclicas, né? são crises capitalismo. cíclicas, né? Estados Unidos, Europa, todos os países historicamente foram comprovados que a economia nunca fica lá no pico. Ela vai chegar num ponto que ela cai. Mas esses E essa, estudos... quando ela cai, ela também induz a quebra desorganização, econômica, né? quebra financeira da pessoa, e isso também induz a suicídio. A desorganização então, psíquica, né, do ser humano. Aí ele entra uma desorganização em decorrência da reação ao ambiente desfavorável, à situação financeira. Teve uma pesquisa, uma estatística recente, feita no Paraná, com a população de pescadores perto de Paranaguá. Que há uma crença de que as pessoas que vivem beira-mar, tá, pescando ali, cultivando uma hortinha e tal, aquela cultura de sobrevivência, eles teriam um grau de estresse muito menor do que uma pessoa que vive na cidade, etc. Até teoricamente isso seria uma lógica, pois a resposta não foi essa. Ficou comprovado que aquela população estava mais estressada do que os habitantes de Curitiba. E a que se Por deve quê? essa? A que se deve? A um medo de passar fome, de não conseguir sobreviver, porque a pesca estava desaparecendo e eles não sabiam fazer outra coisa. Agora, por que a pesca estava desaparecendo? Provavelmente. Quer dizer, isso a nível do entendimento deles, né? Quer dizer, o fator estressante entra muito aquela insegurança quanto ao futuro, que pode ser a insegurança da população das grandes cidades. Ou ribeirinhas. Né? Ou ribeirinhas. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma satisfação, poder viver e acreditar e ter sonhos. Acho que a minha vida vai continuar, eu vou continuar bem, né? E tudo isso leva ao quê? O que seria a felicidade da pessoa? Seria justamente isso, ele poder viver intensamente, com alegria, o dia de hoje. Como que eu vou viver intensamente o dia de hoje se eu não tenho segurança? E a insegurança é um dos significados que a gente usa para determinar a ansiedade. Mas aí, se nós conjugarmos tudo isso, por exemplo, a população ribeirinha lá do interior, né, dessa pesquisa, com certeza a insegurança em relação à continuidade da pesca e da própria vida. Fez com que essa população sofresse estresse. Muito provavelmente, esse temor em relação à pesca não era um temor histórico, mas sim fruto de uma nova condição. Que provavelmente tem a ver com a ordem capitalista, que também destrói as formas tradicionais de existência. Mas, voltando para o discurso, para o ambiente urbano, se nós conjugarmos o estresse causado pelo trabalho, né, ocupacional, em função de produtividade, competitividade, cobrança, pressão, ameaça do desemprego, mas também o estilo de vida baseado na busca do ter, como o senhor falou, em consumismo, mas também no sedentarismo, porque não se dá tempo para mais nada. A pessoa tem que trabalhar o dia inteiro e leva uma vida sedentária. Aliado a uma alimentação nem sempre adequada. Industrializada. O senhor trabalha com transtornos alimentares, com estímulos via mídia de uma alimentação inadequada. Né? Comida rápida, fast food, muito conservantes, corantes, né? Isso. Aliado também a uma cultura da medicamentação radical, às vezes desnecessária, também até da automedicação, mas da resolução fácil via remédios, não tem essa problemática? Soma tudo isso. A questão do acesso à medicação, nós temos a Anvisa que dificulta de um lado e os maus comerciantes que facilitam do outro. Do outro lado. Porque
adquire essas substâncias não sei de onde e são vendidas normalmente no comércio sem receituários. A gente sabe que os próprios pacientes chegam falando que conseguem comprar em tal lugar, que não sei o quê. A gente não sabe se isso é fruto de carga roubada, é fruto de uma origem clandestina de compra desses comerciantes. Mas está dentro de uma cultura de busca artificial e imediatista, não é? De solução, amenização de angústias. O ser humano tem sempre essa necessidade imediatista, né? Tanto de melhorar a qualidade de vida, tentar melhorar essa qualidade de vida, quanto tentar explicar ou culpar alguma coisa, né? Um fato até interessante e hilariante é que antigamente morria-se muita gente, né, de constipação e vento virado. Era um caso alarmante de mortes dessas duas patologias. Por quê? Porque não se tinha diagnóstico, a medicina não era evoluída. Então se morria muita gente disso, porque o ser humano, baseado naquela necessidade instintiva de culpar alguma coisa, ele não tinha a que culpar, ele culpava uma constipação. Ou o vento virado. Ou o vento virado, e sei lá, outras coisas. Hoje em dia não se culpa mais isso, porque você tem a que culpar, né? Você tem a culpar um mau atendimento no hospital do SUS, e quando consegue ser atendido um diagnóstico de câncer, que antigamente não se diagnosticava, e por aí afora, né? Agora, isso tudo levando as pessoas a compreenderem que a condição de saúde ela está problematizada e que nós devemos nos atentar melhor a respeito dessas questões. Na continuidade da nossa conversa, eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores o que é buscar viver com saúde ou viver em saúde. E estou perguntando isso ao médico e psiquiatra, o Dr. Eurípides. No Fale Mais Sobre Isso dessa semana, estamos com o Dr. Eurípides Ferreira, que é médico psiquiatra, também trabalha junto com as questões de transtornos alimentares e dependência química, e está discutindo comigo, está discutindo com você, o que está acontecendo que está levando o mundo a ter muito adoecimento mental. A Organização Mundial de Saúde tem soltado dados alarmantes de que a depressão, suicídios, transtornos alimentares, dependência química, drogadição, etc., estão crescendo assustadoramente. E nós estávamos falando sobre isso, né? Como a sociedade está organizada, de forma aliada também a predisposições genéticas, né, que podem favorecer a ocorrência desses casos. Agora, depois de termos discutido bem algumas possíveis explicações do porquê que o mundo está adoecendo mentalmente, eu quero finalizar o nosso programa discutindo, Dr. Eurípides, na sua concepção, como médico, como psiquiatra, como pessoa que tem trabalhado com transtornos alimentares e dependência química, o que é viver com saúde mental e como? O que nós deixamos de contribuição para quem está nos assistindo? Dicas, orientações de como viver com saúde mental. O que é perseguir a saúde mental? Olha, primeiramente, as pessoas têm que entender com relação ao trabalho. Nós trabalhamos para viver. E o inverso é uma doença. Quem pensa que vive para trabalhar e que não lembra de si e nem da família, está doente e precisa tratamento. Então as pessoas basicamente precisam lembrar que o mais importante é a pessoa dela. Tanto é que o nosso colega aqui, né, da Câmara estava dizendo, o que a aeromoça fala quando o paciente, o avião vai cair, quando as máscaras caem. Primeiramente, coloca a máscara em você para depois ajudar quem está ao lado. Senão não tem jeito. Então você tem que lembrar que nesse contexto todo, primeiro você tem que estar bem. E depois, o mais importante é você. E depois vem a sua família, sua esposa, seus filhos. Então, se você para estar bem, precisa ter tempo para o trabalho, para o lazer, para dormir. E isso teria que ser regulado 8 horas de trabalho, 8 de lazer e 8 de sono num ciclo de 24 horas. Ficar tentando fazer coisas para o futuro, às vezes não é algo tão compensativo. O passado já passou, né? O futuro pertence a Deus. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu tenho que ter bom senso, né, com relação ao futuro. Não ser uma pessoa assim,
descompromissada com aquilo que pode vir a ser, mas também não ficar apegado àquilo. Porque quem fica se comprometendo tanto com o futuro, ele não esquece de viver o hoje. Eu tinha a minha avózinha que falava o seguinte, ela era analfabeta, mas ela tinha umas coisas sábias. Olha, a vida só dá uma safra. Então não fique esperando plantar nessa vida para colher na outra. E outra, se você for carregar os ovos, carregue mais de uma cesta. Nós temos que ter bom senso, lembrar de viver o dia de hoje, ser feliz hoje, amar hoje, falar para as pessoas que estão à nossa volta que nós gostamos delas e procurar comer bem, viver em paz com os outros, né? Ter amigos. Não guardar rancores, né, doutor? Principalmente isso, porque quem guarda rancor é aquele elemento que toma veneno e espere que o inimigo morra. Aí alguém que esteja nos ouvindo, tocado pelas sensíveis palavras que o senhor está proferindo, talvez se pergunte, mas eu tenho rancor guardado, eu tenho mágoas, eu tenho ódios, eu tenho rancores, eu tenho decepções, frustrações, eu tenho questões muito mal resolvidas. Como que eu resolvo isso, já que sozinho eu não consigo processar, digerir e deixar? A resposta é só uma. A questão da mágoa, do rancor, geralmente é a terapia que resolve. Essa é a resposta. É a psicoterapia. Ela pode, se isso já estiver agravado a tal ponto de estar ocasionando uma incapacidade de viver ou de fazer as coisas, aí ela teria que talvez também tomar um medicamento. Mas a início, se isso não está tão agravado assim, uma psicoterapia. Essa psicoterapia, você sabe até melhor do que eu, poderia ser uma cognitivo-comportamental, uma regressão de memória, que pode ser uma psicanálise, Gestalt, tem as linhas. Tem várias, né? Isso assim poderia ser feito a um nível assim, ainda tiver uma situação mais controlável, porque se a pessoa chegar num grau máximo de raiva, de ódio, isso já está descambando para outras coisas. Ela teria que tomar um medicamento ansiolítico, talvez um antidepressivo, coadjuvante aí, né? Com a terapia. Que às vezes faz-se necessário uma intervenção vertical, emergencial, né? Exatamente. Enquanto a terapia não se coloca ou não produz resultado, o remédio pode vir a ajudar até dentro da própria farmacoterapia, a gente tem um medicamento, por exemplo, um antidepressivo, ele começa a atuar depois de 15 dias para frente. Então a gente lança mão de um ansiolítico que faz efeito imediato para conjugar as coisas, até no próprio medicamento. A gente lança mão desse imediatismo e do resultado a mais longo prazo. Então, o que o senhor está dizendo? Que solução há. Tratamento, sim. Opções, né? Alternativas. O que não pode, a Cecília Meirelles tem um pensamento muito interessante, o senhor citou o Charles Sharp, eu vou citar a Cecília, em que ela diz que o que é verdadeiramente imoral, só tem uma coisa que é verdadeiramente imoral: desistir de si mesmo. Desistir de procurar a ajuda para si, de resolver suas questões. Assim, tudo desse mundo é relativo, né? O Luther King, ao ser questionado sobre uma grande personalidade negra americana, que era um general, se ele estava de acordo por ser negro, aquele general, se ele estava de acordo com a conduta dele. E a resposta do Luther King não foi outra senão essa: eu não julgo as pessoas de acordo com o meu ponto de vista. Quer dizer, a pessoa tem que ser analisada, qual que é o referencial daquela pessoa para que ela tenha aquela conduta, quais são os valores daquela pessoa. Então, quem sou eu para, dentro dos meus valores, da minha relatividade, emitir um conceito, um julgamento em relação a isso ou aquilo? Quer dizer, ele saiu muito bem do entrevistador e falou nada mais que uma verdade. Nós não podemos julgar uma pessoa de acordo com os nossos valores. Haja vista que a gente viu o nosso mapa, a neurolinguística já fala isso. Sim. O mapa não corresponde ao território. A maneira como a gente vê o mundo e as coisas
não quer dizer que corresponde àquela realidade propriamente, né? E isso pode ser muito útil, muito interessante, porque a ajuda é mais um argumento em que nós, profissionais do universo psicólogo, psiquiatra, podem usar em favor da orientação de procurar ajuda, porque às vezes a pessoa, tendo apenas a si mesma como referencial de análise, julgamento, entendimento, pode se perder nesse eu-centrismo, né? nesse estar centrado em si mesmo. E a ajuda de um profissional pode conduzi-la, orientá-la, convidá-la a uma viagem para outros entendimentos, né? Abrir a perspectiva do entendimento sobre a realidade, descobrir novos valores e lidar com novos valores. E talvez, ao lidar com novos valores, resolve problemas que tem dentro de si. Com isso você afirmou uma coisa resumida em uma palavra, ou duas. Para a pessoa conseguir atingir isso aí, ele precisa se conscientizar e pedir ajuda. Exatamente. Porque ninguém consegue fazer a ajuda chegar em quem não pediu e acha que não precisa. É disso que nós estamos falando. Então, falando. o passo básico para que uma pessoa consiga sair desse tipo de situação é reconhecer que ele está doente, que precisa de ajuda e efetivamente pedir essa ajuda. E existem os profissionais para isso. Eu agradeço a sua participação, foi muito rica, eu tenho certeza que nós ajudamos muitas pessoas a olharem para si e a enxergarem alternativas para os seus problemas, os seus medos. Obrigado, Dr. Eurípides, pela sua bela participação. E eu gostaria de agradecer por esta oportunidade e dizer a todos aqueles que estão nos assistindo que é muito importante você reconhecer, fazer uma autoanálise de como você está, como está a sua saúde, como está a sua família e, principalmente, se despir dos preconceitos, procurar essa ajuda e aceitar essa ajuda que está chegando para você. Ótimo. Muito obrigado pelas palavras. Agradeço também a sua audiência e agradeço ao Center Dr. Manuel Crozara, onde você pode encontrar psiquiatras, você pode encontrar psicólogos, dermatologistas, endocrinologistas, geriatra, médico do esporte. Aqui você vai ser muito bem tratado. Venha conhecer.